Senhora Ministra da Cultura, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Sra. Presidente Serralves, Sr. Bispo do Porto, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Embaixadora de França, Professor Cisa Vieira, Excelências, família de Manuel Oliveira. Uma palavra prévia àquilo que tinha escrito para dizer da gratidão que sentimos hoje, neste momento, e que é muito ampla naqueles que têm como destinatários. A Fundação de Serralves, em primeiro lugar. São 30 anos ao serviço da cultura e ao serviço de Portugal, e aqui temos um exemplo concreto desse serviço que se estende a toda a humanidade. Depois, todos quantos, ao longo de tantos anos, quiseram concretizar e puderam contribuir para a concretização do sonho de Manuel de Oliveira. Todos eles. Uma palavra à família em particular. No fundo, dizia há pouco, se a herança de Manuel de Oliveira é da humanidade, e é também Portugal, é de modo muito particular da sua família. Estamos tão felizes pela vossa felicidade de hoje. E depois a gratidão suprema a Manuel de Oliveira. Não apenas por ter existido, não apenas por ter sido quem foi, mas por ter querido predestinar a sua posteridade com uma visão que ultrapassa o gênio da sua obra. Há muitos génios, pelo facto de o serem, acabam por pré-determinar a sua posteridade. Mas Manuel de Oliveira quis ir além disso. Quis acompanhar de perto o que seria a sua herança. Não pôde concretizar em vida o que ter-lhe dado uma alegria ilimitada. Assistir ao nascimento da casa que representaria uma ponte material para essa posteridade. Mas, como foi recordado, de onde se encontra, e só pode encontrar-se no mais alto dos altos, do para além do mundo, Manuel de Oliveira estará, também ele, feliz, muito feliz, pela justiça que hoje lhe é prestada. De facto, faz-se, enfim, justiça com a inauguração da Casa do Cinema Manuel de Oliveira. Justiça ao nosso maior e mais reconhecido cineasta. Justiça ao nosso cinema que temos o dever de defender e de preservar. E justiça ao Porto, cidade berço do cinema português. Num momento de celebração ficam esquecidas as dificuldades. Ou antes, as dificuldades são menos importantes do que o objeto celebrado. E o que se celebra é a preservação de uma obra, de um espólio, de uma memória. Porque se Manuel de Oliveira nos deixou meia centena de filmes, entre longas, curtas e médias metragens, também deixou por cumprir, numa vida longuíssima, muitos outros. A Cinemateca Portuguesa publicou há anos um catálogo com alguns desses projetos por realizar. E basta dizer que um deles, que haveria de conhecer concretização, O Estranho Caso de Angélica, concebido em 1952, veio a ser filmado em 2010, quase 6 décadas depois. O que define bem Oliveira enquanto artista fiel às suas ideias e obsessões. E também chama a atenção para o verdadeiro continente submerso que é a obra que não chegou a ser filmada e que nesta casa encontra o seu lugar natural. A segunda nota vai para o cinema português, cuja dimensão patrimonial tantas vezes esquecemos. Quantos têm a noção
do que faz uma cinemateca e outras instituições afins, como cineclubes, museus de cinema, mediatecas. Na era do digital e da desmaterialização, ao menos aparente, nem nos lembramos da materialidade perecível do cinema, do nitrato, depois do acetato e dos suportes mais recentes, mas nem por isso eternos. Manuel de Oliveira torna-nos mais conscientes dessas questões por causa da própria duração da sua obra. 8 décadas de cineasta, caso sem igual. Uma obra que começou no cinema mudo e terminou em 2014. Contemporânea do modernismo, precursora do neorrealismo, contemporânea, atenta à voga do documentário antropológico, desestabilizadora da ligação com a literatura, defensora de um cinema do tempo e da lentidão, interrogativa face ao tempo presente e às grandes narrativas ocidentais. Quando entrevistou Oliveira, o jornalista Bernard Pivot notou os hiatos na carreira do cineasta português e comentou que ele tinha tido dificuldades em filmar no regime anterior. Oliveira confirmou, acrescentando, e no anterior também. Com Manuel de Oliveira, mestre da duração em vários sentidos, aprendemos a ter uma noção de longo termo do cinema. E uma noção de que o cinema é também a memória do cinema. E que isso não depende do inefável, mas da decisão política, do trabalho cultural, da organização financeira, material e institucional. Que se inaugure, enfim, a Casa do Cinema Manuel de Oliveira é ainda muito justo para o Porto. O Porto de Aurélio Paz dos Reis e da Invicta Filme. O Porto de Douro, Faina Fluvial. De Aniqui Bobon. De O Pintor e a Cidade. De Porto da minha infância. Dos filmes do Douro. Camelianos e Agostinianos. O Porto onde Oliveira nasceu, onde a família geriu uma fábrica, a cidade onde estudou, onde foi atleta, piloto de automóveis, cineasta, onde viveu e morreu. Foi a uma casa que perdeu, que Oliveira dedicou um dos seus mais belos filmes. Visita ou Memórias e Confissões, hoje aqui evocado em exposição. Rodado em 1982, mas que o cineasta só quis que fosse visto póstumamente. De tal forma, as suas memórias pessoais e familiares eram indissociáveis dessa casa e de uma ideia de casa. Com esta casa onde hoje nos vamos encontrar, desenhada por Cisa Vieira, um par seu no Gênio, e localizada no Parque de Serralves, Manuel de Oliveira volta a casa. Aqui fica o seu acervo. Aqui serão organizadas exposições e conversas sobre a sua obra. Aqui fica a Casa Mundo Oliveira, inaugurada hoje, dia de São João, padroeiro da cidade do Porto. E lembro também eu, Agostina Bessa Luís, que nos deixou fisicamente, mas que, tal como Manuel de Oliveira, continua a memória viva do Porto e de Portugal. Sobre Oliveira, que adaptou ao cinema muitos dos seus textos e com quem manteve uma relação de belicosa cumplicidade, escreveu Agostina: a turbulência das nossas relações humanas faz com que a solidão nos escape e com que o encontro com Manuel de Oliveira seja difícil. Queremos sujeitá-lo a um padrão de vida
a uma sequência de palpites sobre a história das pessoas que não se coadunam com a obra de um artista como ele. Eu própria, muitas vezes, rejeito o que ele faz. Mas logo me arrependo, porque a sua personalidade única me parece fazer parte integral da verdade da criação. Porque o artista, e entre eles Oliveira, conclui Agostina, dispõe-se a quebrar o império do cálculo, dando lugar ao simbólico que é o seu reino, como é o reino dos que não são deste mundo. E que melhor símbolo concreto deste mundo, de todos os mundos, do que uma casa. Oliveira voltou hoje a casa, à casa Manuel de Oliveira.